vou passar alguns avisos agora no chat, acho que vocês podem ver aí. Então, os nossos links nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. A gente também tem um grupo do Google Groups, onde a gente pode discutir os mais variados temas sobre pesquisa de educação e computação, ok? Todos os links das lives, depois que a gente apresenta, eles são gravados e eles vão para o nosso canal do YouTube, que mais tarde eu vou colocar o link aqui para vocês, ok? E lembre-se, todo mundo pode participar, se vocês tiverem pesquisa na área de educação, em educação, vocês podem apresentar aqui o seu artigo na GEC Live. Tem o form que eu linkei no canal, é só vocês preencherem com o nome do artigo, e o seu nome, e quando seria uma data legal para você apresentar. A gente faz uma curadoria bem simples, que é só para ver se o artigo se adequa na proposta das lives que a gente estamos trabalhando no momento, ok? Mas lembre-se de submeter mais trabalhos, para que a gente possa ter mais diversidade e outros tipos de trabalhos sendo apresentados aqui por vocês da comunidade, que afinal de contas, essa live é para vocês e por vocês, ok? Hoje a gente vai passar a palavra para o professor Essas, da UFJ, tá? Ele vai falar um pouquinho sobre a nova trilha, a trilha 6 do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, o famoso SBI, tá? Que são tecnologias na educação e computação. O professor vai fazer a apresentação dele. Se vocês tiverem perguntas, deixem no canal, eu vou estar monitorando o canal, peço só para todo mundo que entre com o microfone mutado, deixe mutado. Após a apresentação, a gente vai ter um espaço para perguntas e para discussões, ok? Esdras, o espaço é todo seu. Tá joia. Obrigado, Rodrigo. Bom, é um prazer estar aqui no GEC Live agora apresentando, né, em outra condição agora. E a ideia nesse momento é apresentar, como o Rodrigo já falou, essa nova trilha aí do SBI, Tecnologias na Educação e Computação. Então, apresentar também alguns motivos do surgimento dela e o que é que isso tem a ver com a gente, né? Educação e computação. E, bom, vou apresentar com mais calma para vocês agora, tá joia? Então, bom, a ideia nossa hoje é seguir essa agenda, tá? Então, fazer uma pequena introdução. Vou apresentar as duas grandes áreas, aí, educação e computação e informática na educação. E logo por fim apresentar esse encontro, essa convergência, tecnologias na educação e computação. E por fim, algumas considerações finais sobre essa apresentação, sobre esse trabalho, né? Então, bom, introdução. Na comunidade da SBC, Sociedade Brasileira de Computação, né, a gente, graças a Deus, tem vários espaços que a gente consegue discutir e publicar trabalhos relacionados à educação e computação. E esses espaços não são poucos, né? Eu coloquei alguns aqui. É bem possível que eu esteja sendo injusto aqui e faltando algum espaço aqui, mas coloquei alguns que bem possível que vocês devam conhecer, né? Então, primeiramente, o WEI aqui, Workshop de Educação e Computação, Workshop de Robótica na Educação, Robótica Educacional, né? O FESI, que é o Fórum de Educação e Sistema de Informação, Workshop de Educação em IHC, e o antigo Fórum de Educação e Engenharia de Software, que eu acho que eles mudaram esse ano, se eu não me engano, foi criada uma trilha específica agora para submissão de trabalhos na área de educação, né? E o Workshop de Pensamento Computacional, Algoritmos e Programação, se eu não me engano o nome completo é esse, é o WAlgProg, e o WLIC, tá? Que é o Workshop de Licenciatura. Então, todos esses espaços aí são espaços comuns na comunidade de educação e computação, em que, naturalmente, dentro de cada comissão especial que ele é acolhido, né, esses temas que a gente vem discutindo aqui costumam ser trabalhados, né? Então, bom, e aí no início desse ano, né, a SBC emitiu uma resolução criando o GIEC, Grupo de Interesse em Educação e Computação.
E aí agora, nós como um grupo de educação e computação, né, a gente tem esse desejo de estabelecer esses diálogos, né, ou continuar estabelecendo esses diálogos agora com outras comissões especiais e grupos que já estão ativos dentro da SBC. E aí, um desses grupos, né, que a gente já vinha fazendo diálogo e continua fazendo, né, muitas pessoas que estão aqui nesse espaço não estão apenas no GIEC, né, estão na própria CEA, né, Comissão Especial de Informática na Educação, como em outras comissões especiais da SBC, né, IHC, Inteligência Artificial, entre outros. Então, uma das perguntas que vai guiar nessa apresentação é essa, né? Qual é a convergência entre as áreas, né? Eu coloquei os dois grupos aí, a CEA e o GIEC, né? Mas a bem da verdade é informática na educação com a educação em computação. E aí o GIEC tem muito interesse nessa convergência, no entendimento também correto dessa convergência, e a CEA também. É por isso que nesse encontro aí surgiu essa possibilidade aí da gente propor uma trilha dentro do SBIE, né? E foi bem aceita aí, né, essa proposta, né, que bem na verdade foi uma proposta meio que construída aí na gestão passada aí do comitê gestor da CEA, né? Então, foi proposto no ano passado que essa trilha existisse e o propósito dessa trilha justamente era esse diálogo aí entre a informática na educação e a educação em computação, né? Então, bom, para a gente entender um pouco sobre o diálogo, é necessário que a gente compreenda um pouco dessas duas áreas, né? Então, eu vou falar um pouco sobre educação e computação, logo depois falarei sobre informática na educação, e, bom, e por fim, mostrar o encontro, né? A convergência dessas duas áreas. Então, bom, uma pergunta que, não sei se para vocês que estão pesquisando na área, se essa pergunta já veio, mas para mim já veio não uma vez, mas várias vezes, principalmente quando a gente participa de banca e principalmente quando os meus alunos são tem que apresentar, né, as suas bancas de conclusão de curso, entre outras. A pergunta é: a educação em computação é uma área da computação? Então, até professores da área de computação têm essa dúvida e muitos olham até com um olhar meio esquisito, né? Quando alguém apresenta um trabalho estritamente nessa área dentro de um curso de computação, por exemplo, né? Não sei qual é a experiência de vocês, mas já vivenciei várias experiências dessa, né? E aí um exercício que eu quero fazer aqui para ilustrar um pouco a relevância da educação em computação, eu quero tirar a palavra educação em computação e quero colocar aqui engenharia de software, tá? E fazer a mesma pergunta, né? A engenharia de software é uma área da computação? Já houve um momento que essa pergunta soava tão estranha quanto às vezes soa a pergunta que eu falei antes no ouvido de algumas pessoas, né? E aí algumas perguntas, por exemplo, deveriam apenas os engenheiros pesquisarem sobre isso, no caso, né, da engenharia de software, né? O quanto de computação se perde ao mesclar com as engenharias, né? Então, a engenharia de software é uma área da computação, mas se é da computação, quanto é que se perde quando eu digo que a engenharia é de software, né? É uma engenharia. E uma outra pergunta é: teria como alguém da computação realizar com qualidade a produção, a entrega e o acompanhamento de um produto como os engenheiros fazem? Né? Então, por exemplo, são três perguntas que eu acho que a comunidade de engenharia de software teve que endereçar em vários espaços, em vários momentos, para tentar dizer de uma maneira clara e explícita que a engenharia de software é uma área da computação. Obviamente, como uma área interdisciplinar, que exige várias competências específicas, né, para você poder, na realidade, fazer a pesquisa nessa área com qualidade. Novas expertises, né, e competências específicas precisam ser desenvolvidas, né, para você conseguir, de fato, pesquisar apropriadamente dentro dessa área, né. E aí a educação em computação
Trouxe aqui a classificação da ACM, tá? Em que a educação e computação encontra-se lá como uma sub-área, né? Ela se encontra lá nos tópicos profissionais da computação. Está ao lado, por exemplo, da história da computação também, tá? Computação e negócios, entre outros, tá? Então, assim, a educação e computação, a ACM claramente já não tem dúvida que é uma área da computação, tá? Embora que ainda haja esse desentendimento, né? Por algumas pessoas. Então, assim, a educação e computação seria o encontro da educação com a computação, tá? Mas, a bem da verdade, ela faz interface com muitas outras áreas, né? E aí exige um nível de interdisciplinaridade bem maior do que apenas o encontro da educação com a computação, né? E um dos objetivos, né, da educação e computação, e essa é uma frase que eu gosto de utilizar, é dizer que a educação e computação tem como um dos objetivos, né, o aperfeiçoamento do processo de ensino e aprendizagem da computação como ciência. Tá? Então, esse é um dos objetivos da educação e computação, que eu acho bem interessante. E aí, bom, só para ilustrar alguns pontos aqui da educação e computação, né, o que seriam alguns objetos de pesquisa aqui, né, da educação e computação. Então, coloco aqui esse de computação na educação básica, a partir do pensamento computacional, a análise das causas da evasão escolar e cursos técnicos de informática. Então, aqui, por exemplo, tem educação e computação no nível básico, aqui no nível básico, mas médio e seria assim, profissional, na educação profissional. Questão sobre o trabalho e a formação do professor de computação nos cursos de licenciatura. Então, aqui na licenciatura está. E aí, também uma pesquisa sobre o trabalho docente em si, né? Desafios em relação à diversidade de gênero na pós-graduação em computação. Então, uma pesquisa também no nível da pós-graduação. Então, ela é presente, né, em todos os níveis, não apenas no nível superior, mas em todos os níveis formais e até informais também de educação. Tá? Então, tá aí. Fiz uma apresentação breve aí da educação e computação. Então, vou apresentar um pouco sobre a informática na educação. Qual é a dificuldade de falar sobre informática na educação? É que não é fácil encontrar definições explícitas e claras sobre a IE. Então, muito se é feito com a IE, com informática na educação, mas é muito difícil achar definições explícitas, claras, que alguém diga: a informática na educação é isso, ou a informática na educação é aquilo. Então, existem várias... tanto que, assim, existem caracterizações, que é um termo que é muito comum na literatura, a partir dos trabalhos que já existem na área, né? O que eu tentei construir aqui foi a partir de um trabalho de Valente, 2008, que ele vai falar sobre dois conceitos aí que eu acho bem interessante nessa discussão, que é o ensino através do computador, que seria o ensino mediado por um artefato tecnológico, nesse caso é o computador, e o ensino de computação, que no caso o Valente até coloca que é um ensino em que o objeto de ensino é o computador, tá? Ele até usa o termo computador, né? Não é um termo que eu gosto de usar quando se fala de ensino de computação. O objeto de ensino é a computação, a ciência da computação em si, que o computador é uma ferramenta que a gente utiliza. Mas esse foi o termo que Valente utiliza nesse artigo aí, também um artigo já um pouco antigo, 12 anos atrás, né? Então, é através dessa distinção aí, né, que o Valente coloca, por exemplo, do ensino através do computador, que estaria muito mais próximo ainda da definição da informática na educação, e o ensino de computação, que estaria muito mais próximo aí da educação em computação, tá? E aí que eu e outras pessoas aí, em breve, talvez, a gente vai publicar esse artigo em breve, tá? Talvez no formato de white paper ou de outra forma. Em breve a gente deve disponibilizar para vocês aí na lista de e-mails, tudo.
os próximos passos. Como ele está em trâmites de ser publicado, né? Então, vamos esperar o processo, né? Mas possivelmente em breve vocês devem receber aí a mensagem com o link aí do artigo para vocês. Mas a pesquisa em na minha percepção, né, é o uso de artefatos tecnológicos como mediadores nos processos de ensino e aprendizagem e seus impactos, né? Então, a gente está preocupado, quando se fala em informática na educação, com esses artefatos tecnológicos que são mediadores nesse processo de ensino e aprendizagem. E não apenas só de maneira direta, os seus impactos, né, as suas relações, né, de maneira geral. Então, um trabalho Magalhães e colegas, né, em 2013, tentaram caracterizar, né, a informática na educação e apresentaram mais de 20 áreas, né, ou melhor, 20 tópicos de interesse, vamos dizer assim, dentro da informática na educação. E coloquei alguns aqui. Então, simuladores e jogos educativos, informática na escola, aprendizagem colaborativa apoiada por computadores e inteligência artificial na educação. Então, quando estou pensando em informática na educação aqui, estou trabalhando nesse conceito aqui, né? Então, vou voltar novamente para ele. O uso de artefatos tecnológicos como mediadores nos processos de ensino e aprendizagem e os seus impactos, tá? Ok. E aí o termo que eu estou trazendo para vocês aqui, né? Um termo que eu e o Roberto a gente pensou junto aí, né? Usar tecnologias na educação, né? E aí, bom, toda vez que a gente ousa definir alguma coisa, a gente perde, né? Talvez a profundidade do significado, né? Ou do que a gente espera que aquele termo signifique, né? Mas a tentativa de usar essa expressão tecnologias na educação é, por exemplo, que ela fosse um sinônimo para a informática na educação. A gente sabe que o termo informática na educação ele já é muito sólido, né, na comunidade científica e possivelmente assim remete com muito mais naturalidade, né, para alguns conceitos do que tecnologias na educação. Mas para criar essa área de convergência, pensou num nome que fosse mais de fácil entendimento, né? E quando a gente pensou em tecnologias, na verdade a gente estava sinalizando para essa ideia de TICs e NTICs, né? TIC tecnologia da informação e comunicação, e aí alguns autores, né? Por exemplo, a Vanikensky vai usar também um termo NTIC, né? Que seria novas tecnologias, tentando diferenciar, por exemplo, tecnologias clássicas como quadro, pincel, tecnologias históricas, né, que a gente já tem já há muito tempo. E as novas tecnologias seriam essas tecnologias mais emergentes, né? E aí algumas pessoas também utilizam esse termo NTDICs ou TDICs, né, tecnologias digitais da informação e computação e comunicação, desculpa, tá? Então um pouco de usar o termo tecnologia na educação é um pouco para tentar assim ajudar como é que eu posso dizer, na nomenclatura de um termo que seria o encontro entre as duas áreas, né? Então, qual é a convergência entre as áreas, né? Informática na educação e educação em computação. Então, é nessa perspectiva que aí a proposta de ter tecnologias na educação e computação, né? Então, seria uma área de encontro, né? Uma área que a gente tivesse a computação de um lado e a informática na educação do outro. A educação em computação ela faz interfaces com as comissões especiais, né, da SBC. Né? A gente podia pensar no encontro, por exemplo, da educação em computação com a comissão especial de HC. E teria um encontro específico, né, algo comum entre as duas áreas. Né? Como a gente poderia pensar num encontro entre a educação em computação e, por exemplo, a comunidade de inteligência artificial. E aí outras agendas viriam, né, desse encontro da comunidade de inteligência artificial com a comunidade de educação em computação. Então,
A proposta agora é apresentar... bom, são 18 tópicos, né? Na trilha do SBI, tá? A trilha 6. Eu vou apresentar 10 tópicos aqui, tá? Vou tentar ser bem fiel aqui ao tempo aqui, tá? Meia hora, né? Que é o tempo destinado aí para a apresentação. Então, a ideia é apresentar 10 tópicos, mas são 18, tá? Que tem lá. Mas para tentar, assim, saborear um pouco esse discernimento aí. Por que esse tópico se enquadra na convergência, né? Então, por exemplo, tecnologias no ensino, aprendizagem de disciplinas da computação, né? Então, eu coloquei como um exemplo aqui o ensino de demonstração na disciplina de gráficos utilizando o ambiente visual de algoritmos, tá? Então, a gente teria do lado da educação e computação o ensino de gráficos, tá? O ensino, problema relacionado ao ensino de uma disciplina específica, né, da área da computação. E na área da informática e educação, teríamos, por exemplo, interfaces de software educacional, tá? E aí esse encontro aí permite você fazer uma pesquisa que esteja tanto na educação e computação quanto na informática na educação. O outro tópico aqui é tecnologias na aprendizagem colaborativa de computação. Bom, coloquei aqui todos esses títulos que estão aqui embaixo são referências a trabalhos, tá? Que existem, já estão publicados em algum lugar, tá bom? Pena que eu não coloquei aqui, pelo menos, a chamada da referência, né? Mas aí o Coding Dojo como prática de aprendizagem colaborativa para apoiar o ensino introdutório de programação. Então, temos a aprendizagem colaborativa apoiada por computador, na área da informática, na educação, e o ensino de programação, ou o ensino introdutório de programação, que também o ensino introdutório de programação exige outros... traz novos aspectos, né, a ser considerados, né, nessa pesquisa, né? Tecnologias na avaliação da educação e computação. E aí, um dos tópicos, trabalhos possíveis é esse aqui, né? Sistemas de detecção de plágio de algoritmo, tá? E aí, sistema de detecção automática de plágio é algo assim que é um tema bastante comum na informática, na educação. Mas o plágio de algoritmo, especificamente, é um problema da educação e computação. E aí, o encontro, né, do sistema de detecção automática de plágio de algoritmo traz uma perspectiva desse encontro entre a educação e computação e a informática na educação. Aspectos sociais, humanos e econômicos das tecnologias na educação e computação. Bom, o trabalho que eu coloquei aqui foi sobre aspectos econômicos, tá? Projeto de um cluster de baixo custo para educação e computação de alto desempenho, tá? E aí temos o ensino de computação de alto desempenho, tá? O ensino de uma área da computação. E aí os aspectos econômicos da IE, tá? Então, de que vale a gente pensar em informática na educação se a implantação dessa tecnologia exige um custo alto, né? E aí, em algumas realidades, até você não consegue... Ele não torna exequível para algumas realidades, principalmente realidades mais desfavorecidas, né? Economicamente ou socialmente. Então, já vi vários artigos na Índia, que é bem interessante, né? Artigos sobre como implantar tecnologias e não apenas a tecnologia em si, mas levando em conta a construção dela e o custo que isso leva. São aspectos bem interessantes. Tecnologias para inclusão e diversidade na educação e computação. Bom, a gente teve um trabalho apresentado aqui, né? Na verdade foi o Bosco que apresentou, né? O capítulo lá do Green Book, lá sobre pesquisa qualitativa, e o artigo de referência que eles utilizavam era esse aqui. Questões de gênero e indígena, né? Na educação e computação por meio da produção de tecidos inteligentes. E aí é interessante que, ao mesmo tempo que você tem
a cultura make na educação, né? Você tem aí questões envolvendo equidade, diversidade e inclusão, né? Então, eu coloquei como uma grande área aqui, tá? Equidade, poder colocar até inclusão também junto, né? Equidade, acho que é um termo muito usado aí no SIGS, né? Tá bem em voga, por sinal, esse termo, né? Tecnologias na educação em computação na escola, tá? E aí temos aqui o uso da robótica como apoio à introdução do pensamento computacional para a criança na escola, tá? Então temos o pensamento computacional e o ensino dele, né, que é algo natural aí para a educação em computação, e a robótica educacional, que de maneira geral ela não está restrita aí à computação, né? Então, se você aplica a robótica no ensino do pensamento computacional, bom, então a gente tem esse encontro novamente, né? Tecnologias na educação profissional em computação. Bom, aqui tem a descoberta de conhecimento sobre a influência interdisciplinar no desempenho discente do ensino técnico de informática integrado ao médio. Nossa, o título tá grande, hein? Então, temos descoberta do conhecimento aí, tá? E aí, descoberta do conhecimento é algo típico aí de mineração de dados, de KDD. A gente pode entender também como inteligência artificial, depende como você, né, põe aí essa classificação. E a influência interdisciplinar no desempenho discente, tá? Então, está preocupado com o desempenho, posicionamento de desempenho aí, acadêmico aí, na ideia de nota, né? Então, a avaliação na educação em computação, né? A avaliação aí somativa, né? Possivelmente. E aí o recorte específico aí dessa trilha é o ensino profissional, né? Mineração de dados educacionais na computação, tá? Então, o uso de mineração de dados na produção de materiais didáticos em educação e computação, tá? Então, elaboração de material didático para computação, tá do lado da educação e computação, né? E o uso de mineração de dados para que isso ocorra, né? Para que possa ser promovido. Então, IA na educação, né? Então, fiz questão de tentar apresentar esses diagramas de Venn aí, tá? Para tentar ilustrar aí um pouco desse encontro, tá? Então, essa foi a minha tentativa aí com essas apresentações. Eu acho que esse aqui será o último, eu acho. Objetos de aprendizagem na educação e computação. Então, inclusão digital usando recursos educacionais abertos na EC, tá? Então, a gente tem aí equidade e diversidade na EC e recursos educacionais abertos, que é um tópico comum aí na educação, ou na informática na educação, né? Acho que tem mais um ainda, né? Tecnologias na gestão da educação em computação. Tecnologia na gestão, tá? Então, análise da avaliação docente em disciplinas introdutórias de computação através de mapas conceituais, tá? Então, a avaliação docente ela é realizada, né, normalmente, né, no final de cada semestre, se for feito pelos alunos, né? Às vezes também é feita a avaliação do docente por outros entes, né? A chefia imediata ou, de repente, por outras instâncias dentro da instituição ou da escola, né? E aí tem a avaliação do docente na EC, tá? E como isso está sendo feita, essa análise? Por meio de mapas conceituais, né? Então, a representação do conhecimento na educação, tá? Seria uma sub-área da IA, né? Representação do conhecimento, né? Então, bom, acho que cansou um pouco, eu queria até apresentar menos, tá? Mas eu queria dar uma passada geral nos tópicos, passei em 10, fiz essa visão mais generalista aqui, mas tem outros tópicos que eu estou listando aqui nesse slide aqui, para apresentar para vocês aqui as outras possibilidades, né, de interseção. Obviamente, né, essa lista não como eu posso dizer assim, exaustiva, mas ela é bem representativa, né? E geralmente quando a gente cria os tópicos de uma trilha, a gente coloca que os tópicos principais são aqueles, né?
mas eles não estão restritos a, né? Então, se existe algum tópico com a similaridade, né, bastante significativa, que não está devidamente representado, né, obviamente, né, envie, tá? Envie. A gente torce para que alguma dessas trilhas seja devidamente possa acolher de maneira significativamente aí o seu trabalho. Se o seu trabalho não está totalmente bem adequado em alguma trilha, a culpa não é sua, a culpa é nossa, né? Se o seu trabalho está na área, né? Então existe uma dificuldade mesmo de a gente colocar uma quantidade finita de tópicos, né? E conseguir acolher de maneira ideal, né? Todas as pessoas, todas as linhas, todas as perspectivas, né? Bom, e tem um tópico também que não está aí listado, né? Que cabe para qualquer um dos tópicos, que são trabalhos secundários e terciários, né? Então, você tem um mapeamento sistemático, uma revisão sistemática que envolve algum desses conceitos, né? Que a gente apresentou aqui, cabe, sempre cabe, né? Então, só para dizer que não está devidamente explicitado, mas ele com certeza está contemplado de maneira indireta, tá? Então, bom, considerações finais, né? Então, nós temos aí essa proposta, né? A TEC, uma sigla meio esquisita, né? Tecnologias na Educação e Computação, e a proposta foi apresentar esse encontro, essa convergência, né? Da educação e computação, informática na educação, né? Como considerações finais, né, existem coisas que não são objeto de pesquisa da TEC, porque estão, por exemplo, exclusivamente na educação e computação, ou, por exemplo, exclusivamente na informática na educação. Então, por exemplo, o pessoal pode usar, por exemplo, tecnologias como artefato mediador no ensino de música, por exemplo, tá? E aí é informática na educação. Não é educação e computação, tá? Então, traz a sua contribuição para a área da IE, mas não para a área da EC, né? E um exemplo do outro lado seria, por exemplo, você querer fazer uma análise dos motivos que levam o aluno a evadir sem usar ferramental tecnológico. Usar um ferramental teórico, né? Então, você vai se apropriar de autores que já falam sobre o problema da evasão, retenção, por exemplo. E aí você vai tentar justificar isso, não tentando fazer uma análise com mineração de dados ou coisa do tipo. Você vai fazer uma análise conceitual a partir de autores, referencial teórico, e tentar construir uma linha de argumentação que justifique por que alguns alunos evadem e outros não. Então, assim, existem trabalhos que estão na educação e computação que não usam na parte tecnológica, né? Como mediador, nada, tá? Não necessariamente vai usar um artefato tecnológico como mediador. Tá joia? Bom, eu acho que é isso. E, bom, para finalizar, né, essas são as primeiras aproximações, né? Então, o desejo é que essa apresentação, e a gente vai disponibilizar em breve o artigo, sejam as primeiras aproximações, para que a gente possa dialogar a partir dela, com ela, criticando ela, construindo uma perspectiva melhor a partir dela, tá? Mas entendendo esses primeiros nortes e horizontes que a gente está tentando trazer à mesa, tá? Acho que são pontos importantes para a gente conseguir evoluir nesse diálogo aí entre as duas áreas, aí, a educação em computação e a informática na educação. Bom, é isso. Obrigado, desculpa por passar 3 minutos aqui do tempo. Jamais perdoaremos, Esdras. Obrigado, professor Esdras, pela apresentação. Pessoal, bom, vamos iniciar as perguntas. Deixa eu ver aqui. Bom, o Bosco já tem uma pergunta, então, Bosco, se você quiser
falar com essas, fica à vontade. Olá, boa tarde a todos, né? Obrigado pela palestra, Esdras. Foi muito legal, foi muito elucidativa. E aí eu fiz só uma pergunta mesmo, assim, só de curiosidade, para saber, assim, quando se foi pensado nessas trilhas, se vocês verificaram algum evento na área de educação, para pensar nas trilhas. E aí, duas trilhas que eu pensei, que eu senti falta, eu vou escrever aqui no chat. Que seria, eu não sei se foi falado, se eu perdi, né? Que teve uma hora que eu saí rapidinho, que é inteligência artificial na educação e computação e letramento digital e formação do professor em educação e computação. Sim. Bom, beleza, joinha. Então vamos lá, assim. Algo importante, né, que é importante a gente ter ciência, que o SBIE, ele é um evento da CEIA, né? Aí qual é a CEIA? É a Comissão Especial de Informática na Educação. Então o SBIE é o Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. Então, assim, a gente como educação em computação, a gente está dialogando. Eu sou membro da CEIA, tá? Faço parte do comitê gestor da CEIA e estou nesse processo de ponte de diálogo, tudo bem. Mas o evento é da informática na educação. Então, uma vez tendo esse espaço, as trilhas não foram pensadas pela educação e computação. A trilha CES em específica, né? Em específico, ela foi pensada nesse encontro, né? E aí a C chamou, né? Me chamou o Roberto para que a gente pudesse conduzir a trilha. Então, assim, só para deixar claro, que eu acho que é importante. Eu vi a sua pergunta, vou responder com calma ainda a outra pergunta. Mas o evento é da informática na educação, né? Então, eles têm a liberdade e autonomia para colocar as trilhas, né? Que de repente eles entendam que são trilhas importantes, né? E esse é um ponto. Aí a trilha em específico, né? A trilha em específico de tecnologias na educação e computação, a trilha 6. Aí sim, eu concordo com você que nem toda a classificação que a gente colocou lá, nem todos os tópicos, né? Eles contemplam de maneira apropriada, por exemplo, uma pesquisa de IA na área de educação. O que é que tem lá na educação e computação, né? O que é que tem lá que se aproxima mais, né? A gente colocou lá mineração de dados educacionais na educação, mineração de dados na educação em computação, acho que foi esse termo que a gente colocou lá. Web semântica e ontologias também é uma outra linha lá. Só que eu concordo com você que existem várias outras áreas da IA, né? Eu penso, por exemplo, aqui no planejamento, por exemplo, tá? Que não necessariamente esteja devidamente representada lá. E aí, bom, concordo que vai existir uma dificuldade, né, para uma pessoa que faz uma pesquisa nessa área conseguir escolher de maneira clara qual é a sua trilha, né? Mas assim, não sei se vocês perceberam, mas tem vários tópicos que são tópicos de sobreposição, né? Então, por exemplo, tem lá tecnologias na educação em computação na escola, tá? Então, assim, na escola, você pode usar IA na escola, você pode usar RV, você pode ter várias frentes aí na escola, entende? Então, às vezes, assim, você prefere, às vezes, que seja colocado no tópico da escola do que em outro, entende? Existe uma sobreposição em alguns tópicos, sim. E alguns foi até mais proposital, né? Porque tem algumas comunidades que elas precisam ser mais, como é que eu posso dizer assim, evidenciadas. Na escola é um exemplo delas, né? Para elas saberem que existe um espaço apropriado para elas enviarem artigos. Mas eu concordo com você. Existem alguns trabalhos nessa área aí que você está falando que pode ser que fique meio, como é que pode dizer assim, suspenso assim no ar, né? Mas assim, envie o trabalho, não deixe de enviar o trabalho por causa desse tipo de ruído, tá?
é o tipo de coisa que os chefes da trilha, né, no caso Roberto e eu, né, a gente vai ter esse momento de pegar o trabalho e enviar de maneira específica para o revisor, que de repente possa avaliar de maneira mais apropriada. Então, assim, é um fato, tá? Mas, assim, não faça com que isso deixe de você submeter. Os tópicos são esses, mas não estão restritos a, tá bom? Ok, obrigado, professor. Quem é o próximo a fazer perguntas? Vamos lá. Olá. Olá, professora Fátima. Olá, Esdra. Olá, Rodrigo. Olá a todos. Bom, primeiramente, parabéns. Muito bom, muito pertinente, muito oportuno o tema, porque nós temos aí já uma longa, né, história já dentro dessa área para a gente avançar nessa visão epistêmica, né, da área de educação e computação. Então, eu fico muito feliz, Esdras, e gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa questão desse conceito de tecnologia, né? Esse T aí que eu, pelo menos, me provoca, né? Porque eu vejo que esse conceito de tecnologia em educação, ele reduz aquele fundamento, né, que eu pelo menos, né, nós defendemos, de que a computação é uma ciência que precisa ser apropriada, né, como uma ciência, é uma área que precisa ser apropriada como uma ciência e não como tecnologia. Então, a gente tem, no senso comum, uma redução pelas outras áreas de que a computação se reduz à tecnologia. E quando a gente vem com essa discussão histórica, né, que nós, né, militamos, eu pelo menos venho militando desde sempre, de que a computação como uma ciência é uma ciência básica. E hoje, né, nós temos aí as evidências, né, a história diz. Hoje a gente não está mais questionando se a computação deve ser ensinada. Não, o conceito de pensamento computacional já está aí, ainda que meio confuso, até do ponto de vista da psicologia, a gente precisa avançar ainda essa compreensão desse objeto, né, da ciência, da computação, como ciência e a educação em computação. Então, educação em computação, eu acho que é onde nós precisamos focar, né, delimitar, fazer esse recorte, essa compreensão, e esse grupo ele vem por essa minha motivação de integrar e ver o quanto que a gente pode avançar. Mas quando eu vejo esse T de tecnologia, aí eu fico, né, me provoca, porque eu vejo, da mesma forma como o Bosco, que exclui por si, pela própria nomenclatura, tecnologia, e vem historicamente, porque vem de TICs, NTICs, e a gente não avança, né, no diálogo com as outras ciências de compreender a computação como uma ciência, que ela tem seus fundamentos e que precisam ser compreendidos desde das séries iniciais, desde a educação básica. Então, eu achei assim, extremamente oportuno a provocação inicial, quando você formula a educação em computação é uma área da computação. Achei ótima essa pergunta. Achei ótimo. A gente pode tirar a computação e perguntar assim: a educação matemática é da matemática? A educação em física é da física? Eu fiz esse percurso e fui atrás disso, né? E aí você vai lá na área da matemática, na área da física, na área da educação, para buscar onde é que está, então,
a educação em matemática, a educação em física, a educação nas áreas básicas, né? E aí você vai encontrar, né? Primeiro que você não encontra a educação matemática, ela vem sofrendo dentro da própria área, a educação em física, idem. E quando você chega na área das ciências da educação, você também não encontra. Você vai encontrar como subárea em planejamento, currículos, e você não encontra ensino de ciências, a educação matemática, quando ela existe na educação, então tem toda essa discussão da organização da educação, né? Que ora é dentro da faculdade de educação, ou dentro das áreas específicas. Então, a gente tem aí os indicadores de educação básica que estão evidenciando esse modelo está falido, e há muitos anos está falido, não está dando conta. Não está dando conta de formar o professor e nem está dando conta de desenvolver as estratégias didático-pedagógicas efetivas para o ensino das áreas específicas. Então, a educação em matemática, a educação em física, a educação em computação, a educação, ela precisa ser qualificada como uma área, uma sub-área da ciência a qual ela se aporta, para desenvolver sua formulação filosófica, epistêmica, pedagógica, didática, para que todas essas tecnologias educacionais específicas possam ser desenvolvidas a partir dos seus fundamentos teóricos, filosóficos, metodológicos, científicos. Nós precisamos avançar nos métodos científicos das áreas interdisciplinares a qual as ciências básicas aportam. E é por isso que nós não avançamos na educação básica, porque a área de educação está sem locus de pesquisa. Porque quando você formula uma pesquisa na área específica, você não encontra. E quando você vai para a área de educação, é uma redução, também não tem. Porque se reduz a computação a um recurso como um apagador, um giz. E quando você vai para a área da computação, a educação, fundamento teórico, também não importa. O que importa é o produto, que é a tecnologia. Aí vem essa tecnologia que vira Frankenstein, né? É uma tecnologia que reduz a ciência a qual ela aporta, que é a ciência da educação. A gente precisa compreender a computação como uma ciência que é, na sua essência, uma ciência interdisciplinar. E o que é essa ciência interdisciplinar? Ela tem seu fundamento num método interdisciplinar, que considera e não reduz as outras ciências. Então, assim, eu parabenizo o tema, eu acho assim, muito, muito pertinente, muito interessante. E trago aqui uma provocação nesse sentido, porque eu me senti muito provocada com as suas perguntas. E eu realmente concordo com o Bosco, tá? Eu acho que está faltando alguma coisa aqui, ou então eu, pelo menos, estaria num grupo achando que esse grupo está indo por um caminho, e não, ele está mais focado nos produtos, nas tecnologias educacionais. E eu acho que a gente está precisando refletir um pouco antes disso, que é uma reflexão filosófica e epistêmica sobre a educação em computação. O que você acha dessa? A provocação sua é ótima, tá? Excelente. Então, assim, eu compartilho com você dessa visão de que tem uma frase, acho que é do Dijkstra, pode ser que eu esteja me enganando, que ele fala que a computação está para o computador, assim como o telescópio está para a astronomia. Então, ele fala assim, ninguém vai dizer que a astronomia é a ciência que estuda o telescópio. Assim,
A astronomia é muito mais do que a ferramenta que você utiliza para poder fazer a astronomia. Então, a ciência da computação ela é muito além do que as ferramentas que a gente utiliza para poder fazê-la, ou até os resultados que vêm dela. Tá? É algo muito mais profundo. Eu sou adepto dessa visão. Não sei se vai de encontro, ou ao encontro, né? Vai ao encontro do que você fala. Mas, assim, algo muito interessante do grupo, que eu acho que é bom a gente colocar, é que a apresentação de hoje mostra um encontro de duas áreas. Não da educação em computação, tá? Mostra o encontro das duas áreas. E esse encontro é um encontro que vai trazer aspectos de uma área e aspectos da outra. A informática na educação e a educação em computação, né? E já falei e tinha provocado já durante a apresentação de que ao usar a expressão tecnologias na educação, a gente já está se comprometendo com todo o campo semântico histórico que já está associado com esse termo, né? A gente colhe, né, essa associação, mas ao mesmo tempo a gente sofre, né? E aí eu concordo com você que pode haver um entendimento meio que errado a partir do termo que a gente traz. Concordo, isso é fato. Agora, algo importante sobre o grupo, né, sobre o GIEC, que eu acho que é bom a gente deixar claro, né? O GIEC está se organizando para a gente fazer o evento do GIEC, o EduComp, tá? Vai ser um evento do GIEC para pensar e discutir a educação em computação. E aí é um evento estrito e específico com esse foco, educação em computação. Então, ano que vem, 2021, acho que finzinho de abril, deve ser a data provável do nosso evento. Então, a gente vai, na realidade, ter um espaço para justamente isso, Fátima, a gente tentar desenvolver essa discussão, que não é somente uma discussão de apresentação de resultados, né? A discussão é uma discussão ontológica mesmo, entendeu? Epistêmica. A gente tem que ter uma dimensão clara do que a gente é, do que a gente produz, que tipo de ciência é, quando se fala em educação em computação. Então, a gente precisa, na realidade, estabelecer isso, né? De discutir e colocar esses holofotes sobre esse objeto num espaço que é mais adequado, que eu acredito que o espaço mais adequado para discutir educação em computação é num Simpósio Brasileiro de Educação em Computação, que é o EduComp. Esse que tudo está encaminhando, graças a Deus, para que ele seja ocorrido aí finzinho de abril de 2021. Então, assim, essa discussão existe, é sensata e é muito pertinente. Acho bastante válida os seus anseios, né? Bastante válidos. E eu acho importante de que assim, a nossa comunidade não replique alguns erros, né? Quando se fala de educação em alguma coisa, e que essa alguma coisa, por ser da área de exatas, é confundida com coisa técnica, né? O ensino do uso da ferramenta apenas. Não, a gente é ciência da computação, né? A gente tem uma percepção de ciência clara sobre a área. E, além de tudo, a educação em computação traz outros olhares, outros objetos, né? Então, assim... Bom, para encerrar minha fala aqui, eu costumo dizer que quem faz ponte, né? No nosso caso, educação e computação, né? Costuma apanhar de ambos os lados, né? Então, a gente apanha na computação e a gente apanha na educação. Mas, assim, quem ousa estar num espaço interdisciplinar já está comprando a briga. Eu acho que a gente tem que comprar essa briga mesmo. Tem que comprar essa briga. Né? Só um instante antes da gente continuar. A Jussara, desculpa, só para a gente ter vamos finalizar. A Jussara falou que queria fazer uma colocação. Jussara, você quer adicionar mais alguma coisa antes da gente voltar para a professora e aí fechar? Sim, eu só gostaria de falar, Fátima, que eu concordo com você e eu realmente tive um déjà vu nessas palavras do Esdras, né? Porque eu participei há muitos anos atrás, porque eu já sou bem antiga, da criação da engenharia de computação a partir da engenharia elétrica. Eu sou engenheira eletricista. Então, foi já uma tormenta fazer essa definição
da engenharia da computação a partir da engenharia elétrica. E, por outro lado, nós tínhamos o pessoal da matemática, com toda a parte de algoritmos, também incluso nessa discussão. Então, eu acho que vale, concordo com todas as palavras que você falou, acho que a gente está precisando melhorar muito a educação, principalmente a matemática, tendo em vista todos esses, a nossa colocação em matemática no mundo, que está muito ruim, muito ruim. Então, eu gostaria muito de só te fazer essa colocação, porque isso já tem a criação da engenharia de computação é de 1993, e nós estamos em 2020 e estamos patinando. Isso me assustou muito, Esdras, porque, vou falar assim, sempre fui da engenharia, né? Sempre trabalhei na engenharia e, por uma decisão muito consciente, fui para a parte de educação. Por quê? Porque eu trabalhei em projetos grandes e projetos únicos no Brasil na engenharia. E eu falei, bom, vou passar esse conhecimento para quem? Dentro da escola. Quando eu chego na escola, o que falta? Formação. Os alunos chegam sem matemática, não sabem interpretar um problema de português, você volta a não sei aonde, entendeu? Eu dou aula na engenharia eletrônica e na engenharia de controle e automação. E dei aula na informática. Então, quando eu vejo confundir informática com educação, já me causa arrepio, porque informática é uma coisa, computação é outra, entendeu? Então, assim, eu hoje, Esdra, obrigado, mas você me fez aquecer as minhas turbinas. Que bom, porque coisa boa, é bom saber disso. E a Fátima também, porque eu estou voltando há anos atrás. Então, vamos ver se a gente anda um pouquinho e patina menos, né? Era isso que eu gostaria de colocar. Obrigada pela oportunidade e vamos continuar discutindo, Fátima. Acho que vale a pena esse encontro. Obrigada, gente. Tá, só uma colocação minha antes de voltar para a professora Fátima aqui, que a gente tem um tempinho. Eu linkei alguns artigos aí no chat para vocês verem. Justamente a grande razão de existir da carreira do meu orientador aqui, que é o professor Lauri Malmi, tem sido realmente discutir se a educação de computação é uma ciência por si só ou não. Se nós temos teorias, se existem evidências que essas teorias funcionam e como a gente é diferente da educação ou das teorias da computação. Eu linkei 4 artigos, inclusive o que foi o best paper ano passado na ICER. Então, se vocês quiserem se aprofundar nessa discussão, ela é muito rica e muito difícil. Ainda não existe um consenso, mas pelo jeito a discussão caminha para que estamos evoluindo, mas ainda existe muita coisa. Então, professor, se você quiser fechar. Rodrigo. Isso. É isso? Se você quiser finalizar, ou se a outra pessoa tiver pergunta, fica à vontade. Na verdade, sempre, né, a provocação, inclusive quando você fez a apresentação, né, também essa discussão fica latente, né? Cada apresentação, essa questão retoma, e aí vem essa compreensão mesmo do que integra, né, essa convergência que o Esdra traz. Só que a provocação em vez da gente reduzir e colocar como a convergência sendo a tecnologia, a gente pensar a convergência como fundamento dessa ciência, né? A ciência que embasa a educação, o fundamento da ciência da computação que embasa a educação em computação. Né? Quer dizer, é muito mais do que a tecnologia. Né? Então, a gente precisa ter essa discussão teórica. Nós defendemos a computação como uma ciência básica que não é a matemática, que não é a engenharia, que não é uma ciência que se constituiu ao longo da sua história. E nós precisamos ser protagonistas disso, principalmente na área de educação, porque a computação está aí na sociedade e nós precisamos assumir esse protagonismo. Não vai acontecer pelas áreas específicas, não vai acontecer pela engenharia, não vai acontecer se nós assumirmos esse protagonismo, de que nós temos, sim, um papel estratégico e podemos, sim, assumir um protagonismo de modificar a realidade da educação a partir de uma ciência, uma nova ciência. É uma ciência nova, ela é muito recente, ela se constituiu
nesse século, né? Quer dizer, então a gente tem que avançar nessa compreensão. Então, eu acho que, não vejo que seria outro grupo, e é por isso que eu me manifestei nesse grupo, porque eu vejo esse grupo um espaço em que a gente tem condição de aprofundar nesse nível o debate, né? Porque, em geral, nas outras áreas, a gente está apresentando os resultados das pesquisas e a gente precisa ainda discutir filosofia da ciência da computação. Sim. Mas, obrigado, Jussara, adorei, obrigado, parabéns, obrigado pelo espaço. Eu queria só fazer um comentário. Oi, gente. Opa. É só uma coisa. A professora Fátima falou com relação a outros grupos. Oi. Eu venho originalmente da prática. Deixa eu ver. E eu tenho acompanhado. Não faz SS, para fazer uma folha. Oi? Pode continuar, já mutei. Tá. E como eu venho da matemática, eu tenho acompanhado a questão da educação matemática, que um grupo acha que educação em matemática não é da matemática, coisas incríveis, assim, umas discussões muito impressionantes. Com muitas aspas para esse impressionante. Só que quando eu comecei a me envolver com a educação em engenharia, eu fiquei muito surpresa. A impressão que eu tenho é que a engenharia começou a discutir educação depois, mas o avanço que eu vejo neles é absurdo, porque é uma área que entendeu que essa é uma discussão importante. Então, a partir do momento em que a área entende que aquilo ali é importante, e eu trabalho com pessoas de engenharia que eu venho de computação gráfica, outros vêm de várias outras áreas como robótica, o avanço é muito impressionante. Então, enquanto a área tenta negar a parte dela, ela se atrasa. Quando ela entende o que ela é, a área se desenvolve. Sim. Eu acho assim que sempre tem um momento, né? Tanto a Aruki como a professora Fátima, né? Um momento assim de a gente, acho que politicamente mesmo até, né? É um exercício constante para poder se apresentar, né? Externamente, né? Como área ou não, né? Deixa eu tentar desenvolver melhor a ideia, né? Então, assim, é muito comum a gente ver educação em alguma coisa sempre como o patinho feio daquela área, né? Então, principalmente na área de exatas, né? Então, de quando em quando a gente ouve algumas falas, né? Preconceituosas, por sinal, né? De que falam assim, não, se você consegue ser um bom físico, por exemplo, você pesquisa física pura, a física como ciência, né? Ciência normal, ciência dita, né? Ciência pura, vamos dizer assim. E aí a educação em física, né? Numa visão meio que cartesiana, acho que usou o termo de ciência básica aqui, né? Então seria a ciência básica estaria aqui e aí a educação em física seria uma ciência aplicada. Essa é uma perspectiva de pureza e impureza. Então, em muitos momentos, diz assim, não, se você não tem uma competência clara para fazer a ciência, você faz a educação. Isso é crítico demais. Então, existe essa coisa de ciência de segunda categoria. Isso está presente. Quem não soubesse o que está fazendo, né? Isso. Então, existe essa discussão, e essa discussão é crítica. E aí, por isso que, assim, rigor metodológico, pensar de maneira clara a filosofia da educação em computação, pensar o que é que a gente o que é o nosso objeto de estudo, como fazer uma pesquisa crítica, baseada em evidência, pensar em vários aspectos que apontem qualidade desse resultado, vai fazer com que a gente assim se porte de uma maneira política mesmo, entendeu? Com os nossos resultados, para dizer que nós devemos ser ouvidos, né? As pessoas têm que ouvir, né? Agora, é algo assim que a gente está em desvantagem nessa relação de poder,
Porque, historicamente, existe esse preconceito que já rotula você, né, como uma ciência de baixo calão. Então, assim, eu acho que esse tipo de discussão é preciso, sim, tem que ser desenvolvido, e a gente precisa, na realidade, construir, né, as nossas redes, né, inclusive dentro do GIEC, para tentar fazer com que essa pauta, essa agenda, né, dentro desse aerópago, não sei como é que vou falar assim, né, de todas as ciências, que a nossa voz seja ouvida, né? Mas é um processo longo, acho que o fato de ter criado o GIEC já é um grande avanço. Acho que a gente precisa fomentar essas pesquisas, buscar qualidade, buscar rigor científico, mostrar que nós estamos fazendo um trabalho científico sério, né? E com isso nós iremos ecoar as nossas vozes. Eu acho que isso é importante. Esdras, só uma coisa. A gente não está lutando para tirar espaço de ninguém. Assim, é uma coisa, mas está lutando para desenvolver a área inteira. Porque quando você desenvolve educação, você desenvolve tudo. Você está criando pesquisadores para todas as áreas de computação. E eu acho assim muito interessante que eu penso que é fácil. Todo mundo que está aqui trabalhando nessa área já teve que ler várias coisas de pedagogia, psicopedagogia. Para mim, eu venho da matemática. Gastar tempo lendo matemática, com engenharia, para mim é moleza. Agora, pega um texto lá que não vai direto. Um texto de humanas. Texto de humanas não é igual a exatas, não. A pessoa não faz uma reta para você, não. A pessoa vai, desenvolve um raciocínio, você fica, meu Deus, está indo para onde? Eu me perdi. Eu estou acostumada com tão raciocínio linear que eu já me perdi para onde é. Então, são profissionais que eles servem como ponte mesmo, são híbridos. Eles conseguem tanto ler o material de exatas quanto de humanas. E de onde que alguém tirou que isso era fácil? De onde que alguém tirou que é fácil você entender duas distintas como se fosse a coisa mais fácil do mundo? Não, é super complicado. É aquela coisa de diminuir, porque a gente tem muito preconceito, inclusive na sociedade em geral, sobre o que é importante. Então, humanas não é tão importante. Os que trabalham com humanas não são tão importantes. A vontade que me dá é pegar um livro e falar, ler, e depois me explica. Então, essa discussão é uma discussão ótima, excelente. Dá pano para muita coisa. Mas eu acho legal, assim, cada GIEC a gente sair provocado mesmo. Eu acho que o espaço é para isso mesmo, sabe? Então, fico feliz por saber que essas agendas aí foram ressuscitadas, né? Em algumas pessoas. Isso é muito bom, muito bom. Bom, acho que é isso, pessoal. Foi excelente, muitas discussões interessantes. A gente vai ficando por aqui agora, mas lembrando que se você quer apresentar o seu artigo ou a sua discussão aqui no GIEC, envie a sua proposta através do forms que tem aqui no Google. A gente só faz uma curadoria para ver se está dentro do escopo do que a gente anda discutindo aqui nas nossas reuniões. Agradeço novamente a participação de todos, seja do professor Esdras, que apresentou a discussão, seja dos outros pesquisadores que enriqueceram essa discussão de hoje. Esperamos vocês nas próximas reuniões, ok? Muito obrigado. Tenha uma boa tarde, boa noite para mim aqui. Quando é a próxima? Daqui a 15 dias, aqui. Poxa, professor Igor, sei que já é semana que vem. Lá do INSPER, tá? Poxa, a gente já tá pensando que era semana que vem, fiquei até animada. Parabéns a todos. Logo vai estar no YouTube e vocês podem conferir a apresentação na íntegra no YouTube. Ok? Ok, um abraço, pessoal. Obrigado, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Valeu.